Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, por todos os benefícios, ó Senhor, que acompanham a salvação, a paz em família, a paz na Tua igreja, ó Deus, a comunhão com os Teus servos em todo lugar. Ó Senhor, ajuda-nos e guarda-nos, nos dando graça, nos dando prazer na Tua lei, nos dando alegria em servir. Deus fiel, abençoa os meus irmãos em toda a terra. Guarda a Tua igreja, Senhor, pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito seja o santo nome de Jesus. Meus queridos irmãos, estamos de volta. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Um bom dia para todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reinando em cada vida, em cada coração. E antes da leitura, eu desejo agradecer a todos os meus irmãos que oraram por nós, oraram por mim, na minha ausência, nestes dias após ou durante e após a cirurgia. Estamos muito bem na recuperação, para a glória de Deus. Minha gratidão a toda a igreja, a todos os irmãos que oraram por nós e aos que fizeram aquele gesto que eu sempre espero da igreja do Senhor Jesus. Gestos dignos, gestos de amor, mas às vezes vem mais do que eu espero. Minha gratidão a cada um dos meus queridos irmãos. Que o Senhor Deus abençoe e guarde as vossas vidas, abençoe grandemente as vossas famílias, dando graça, paz e tudo necessário para o vosso bem. Nossa meditação hoje no Salmo 42, versículos de 1 a 8. Nós temos a palavra como fonte de orientação. Às vezes eu não tenho a menor condição de mudar e às vezes eu me vejo fazendo observações que não agradam a alguns, mas não posso deixar de fazer, já que me aventurei neste ofício extraordinário, ensinar a palavra de Deus, pedir a graça do Senhor e ensinar a sua santa palavra. Então, é um desgaste natural do meu ofício, não agradar. Mas eu louvo a Deus porque a maior parte da igreja tem amor, tem prazer, tem discernimento. Salmo de número 42, versículos de 1 a 8. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Louvado seja para sempre o santo nome do Senhor. Meus queridos irmãos, não existe salvo, não existe adorador, não existe nenhum homem ou mulher dedicados, consagrados ao Senhor, que não passe por algumas aflições e às vezes
as aflições deixam marcas com uma forte presença. Marcas, às vezes, profundas. Algumas marcas são como resultado de rejeição ao Senhor. Se rejeitaram a Deus, obviamente não é coisa do outro mundo, não é estranho que rejeitem a gente. O Senhor Jesus ensinava e dizia: se ao madeiro verde fizer o que fizer, imagina com os gravetos. O Senhor Jesus, numa profundidade muito grande na sua meditação, ele estava falando que o madeiro verde era ele e os gravetos eram as pessoas. Então, não existe vida dedicada, não existe vida consagrada que também não seja provada. Toda vida consagrada passa por provação. Todas as pessoas consagradas passam experiências desagradáveis em relação àquele tom, o tom que o mundo usa ao referir-se a essas pessoas, às muitas maneiras do mundo discriminar, desprezar, refutar a presença, a palavra e tudo mais que nós, na condição de servos de Deus, nos propomos. Eu não tenho nenhuma dificuldade em aceitar isto, porque não precisaria ir no mundo do espiritualismo falso, não precisaria ir no mundo da busca dos demônios e caboclos, não precisaria. Para entender a dificuldade e as muitas provações e as rejeições experimentadas por quem se consagra ao Senhor, basta no contexto do Evangelho mesmo, no contexto do chamado cristianismo. Eu uso dificílimo o termo cristianismo, porque cristianismo não é nada mais do que uma salada indigesta muito nociva. Cristianismo nos moldes que conhecemos. Quando os discípulos foram chamados em Antioquia, eles foram chamados, nominados por cristãos ou de cristãos, chamaram, esses são os cristãos. Era uma maneira grosseira de desprezar os discípulos de Jesus, e eles foram chamados cristãos porque só falavam em Cristo. Os cristãos naquele tempo, que a igreja ainda não tinha uma estrutura sólida no sentido social, no sentido patrimonial, no sentido de expansão mesmo, ainda era chamada de caminho. O apóstolo Paulo, em sua defesa, diz: por causa do caminho que chamam seita, eu estou passando por essas experiências. Então, não existem pessoas consagradas, homens ou mulheres, jovens ou adultos, que realmente, sendo consagrados, não tenha estas experiências, não passe por esses momentos de desprezo por parte do mundo e de pessoas que você às vezes nem espera. Então, eu não espero que o mundo trate bem a igreja. Eu gostaria de ver, pelo menos, na igreja, um tratamento igualitário, um tratamento decente de uns para com os outros. Na igreja, onde congregamos, onde participamos. E, num segundo plano, eu gostaria que, pelo fato de sermos chamados cristãos na condição de evangélicos, protestantes, não sei o que mais, existisse pelo menos temor para a gente não sofrer juízo de valores, não ser censurado, não passar por uma censura sem uma razão. Quando alguém é censurado com razões, a gente lamenta, mas entende, mas muitas vezes não é. O caso deste salmo, o salmista não expõe exatamente o que estava acontecendo com ele, mas ele é um consagrado, adorador do Senhor, e ele se expressa assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus.
Isso é um desejo profundo de estar numa relação permanente de amor com Deus. Uma relação permanente de comunhão com Deus. É um amor que brota da alma transformada. No versículo 2, ele apresenta ainda um reforço nesta sua exposição de valor espiritual. A minha alma tem sede de Deus, mas a minha alma não é religiosa, ela não tem sede de religião, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me apresentarei? Quando entrarei e me apresentarei perante o Senhor, o Deus vivo, o meu Deus? Por enquanto, provações. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem, onde está o teu Deus? Ele estava passando por uma aflição e tinha uma forma de expressar a dor desta provação com a dúvida que alguém lançava. Ser servo de Deus é isto? Ser adorador é isto? Bom, ele diz, quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Quando eu me lembro disto, porque, meus amados irmãos, aflições, provações fazem parte da vida humana. Eu não tenho a formação de pensador, de filósofo, não, mas eu também penso. Todo mundo pensa. Nós pensamos, e no meu pensar em relação a muitas coisas que dizem respeito à nossa própria vida, eu penso e eu expresso. Nós começamos a morrer no dia do nascimento. Quando nós nascemos, nós começamos a morrer. Ali morrem não sei quantos milhares de células e, claro, nascem milhares de células. A morte não se separa do ser humano em dia nenhum, na verdade, dos animais viventes. Em dia nenhum. Todo dia há um morticínio de células no corpo humano. Acontece que isto não impede a nossa comunhão, não impede a nossa relação com Deus, não impede, mas também não impede que alguém nos censure. Por que ele passa por isso? Por que ela está passando por isso? Por que aconteceu isto? Eu estive em lugares muito tristes. Eu estive em casa enlutada. Eu vi um casal que era da minha comunhão, da minha amizade, e eu fui visitar. Estavam os dois sendo velados. Um acidente brutal aqui no meu estado mesmo. E eu estive naquele lugar, aquele pastor e a sua esposa, um homem operoso de um excelente testemunho, uma mulher operosa de um excelente testemunho, mas um perverso não entende. Eu não sei o pacto deles um com o outro, o pacto deles com Deus, mas foram colhidos no mesmo dia. E o salmista diz, quando eu escuto essas coisas dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com eles, eu havia ido com a multidão, à casa de Deus, eu fui com eles, à casa de Deus, com voz de alegria, louvando, bendizendo, com a multidão que festejava. Então, nem tudo é festa e vêm as provações, mas ele não expressa qual era o problema, ele não fornece informações, mas ele estava passando por esta aflição, mas não estava só. No versículo 5 ele diz, por que está abatido a minha alma? Tu tens um Deus verdadeiro, tu tens um Deus poderoso, tu tens comunhão com o Deus vivo, por que está abatida? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Na salvação da sua presença, eu ainda sentirei a sua presença no seu culto, na sua casa, nos seus átrios. É algo grandioso. Oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão. A terra do Jordão era um lugar árido. Mas Deus sustentou o seu povo ali, fez milagres ali, Deus assistiu o seu povo ali, o Jordão de ribanceira a ribanceira, e Deus passou com o seu povo
orientou que a arca fosse na frente e fez o seu povo passar. Portanto, ele tinha lembrança, ele diz: eu me lembro de ti. Mas existem não só o Jordão como o empecilho. Existem abismos, um abismo chama outro abismo, mas existem operações divinas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite eu louvarei. De noite a sua canção está comigo. Meus amados irmãos, é algo grandioso, é algo maravilhoso. Portanto, estejamos na presença de Deus, sob os seus cuidados, sob a sua misericórdia, louvando, bendizendo e orando. Que o Senhor abençoe e guarde cada um dos meus irmãos. E a minha intercessão neste recomeço é por cada família na igreja do Senhor Jesus. Por cada família, pelos pais com seus filhos pequenos, pelos pais com seus filhos criados, pelos filhos que já não têm mais seus pais, mas não deixa de ser uma família. Oremos ao nosso Senhor. Querido Deus, Pai Santo, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pelo teu cuidado paternal. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Guarda os meus irmãos em toda a terra. E agora, meu Senhor, apresento a ti cada família na tua igreja. Abençoa as famílias que não têm ainda, Senhor, o prazer de congregar todos, de ir à casa de Deus, de estar na tua santa presença. Abençoa, meu Senhor, aqueles casais que um cônjuge ainda não é convertido. Abençoa, meu Senhor, que o cônjuge convertido tenha testemunho, tenha, Senhor, um comportamento que glorifique o teu nome. Abençoa, meu Senhor, os filhos dos teus servos, filhos pequenos, filhos em formação, filhos adultos. Guarda a tua igreja, guarda cada família, os teus ministros, unge com a graça. Amado Senhor, ouve a nossa petição. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.